Daniel, capítulo 5. Aos domingos à noite nós estamos estudando o livro de Daniel. O texto é um pouco longo, eu vou fazer a leitura. Necessário e importante termos em mente o texto como um todo, para nós extrairmos lições preciosas aqui do texto. Daniel capítulo 5. Se você achou, diga amém. Se você não achou, diga misericórdia. Tem alguma misericórdia aí, não? Se ajuda, aqui na minha Bíblia está na página 1169. Se for a mesma, né? Esses profetas às vezes é difícil da gente achar. Daniel capítulo 5. A palavra do Senhor diz assim: O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes e as suas mulheres e suas concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro, que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes, e as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro, na caiadura da parede do palácio real, e o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. O rei ordenou em voz alta que se introduzissem os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. Falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: Qualquer que ler esta escritura e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será o terceiro no meu reino. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Com isto se perturbou muito o rei Belsazar, e mudou-se-lhe o semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse: Ó rei, vive eternamente. Não te turbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus, dos feiticeiros, porquanto espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, a Daniel, e ele dará a interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: És tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios e os encantadores para lerem esta escritura e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação destas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretações e solucionar casos difíceis. Agora,
se puderes ler esta escritura e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura, terás cadeia de ouro ao pescoço e serás o terceiro no meu reino. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: os teus presentes fiquem contigo e dá os teus prêmios a outrem. Todavia, lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Ó rei, Deus o Altíssimo deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino e grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações e homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Matava quem queria e a quem queria deixava com vida. A quem queria exaltava e a quem queria abatia. Quando, porém, o seu coração se elevou e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. Foi expulso dentre os filhos dos homens. O seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses. Deram-lhe a comer erva como os bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer constitui sobre ele. Tu, Beltsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isto, e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu, e os teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas, bebestes vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de prata, que não veem, não ouvem, não sabem. Mas a Deus em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Então da parte dele foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou. Mene, mene, tekel e parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Peres, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Beltsazar que vestissem Daniel de púrpura e lhe pusessem cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela mesma noite foi morto Beltsazar, rei dos caldeus, e Dario, o Meda, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Vamos orar mais uma vez, queridos. Em nome de Jesus, que a tua palavra, ó Deus, penetre profundamente no nosso coração, na nossa mente e no nosso espírito. Que sejamos, ó Deus, impactados, assim como Beltsazar foi tremendamente impactado naquele dia, em nome de Jesus. Amém, Pai, e amém, Senhor. Livro de Daniel, irmãos e irmãs, em cada um dos seus capítulos, parece que nós lemos uma história diferente. 5 capítulos, 5 coisas diferentes. O que à primeira vista pode parecer que são totalmente independentes um do outro, na verdade todos estão conectados e fazem parte de uma história maior. E na medida em que nós formos estudando capítulo após capítulo, nós vamos conseguindo fazer essas conexões. Lemos no capítulo 4, por exemplo, quando na semana passada nós estudamos sobre a conversão de Nabucodonosor, um momento importantíssimo na vida de um homem ímpio, um homem orgulhoso, um homem cheio de si, um homem que se colocava num pedestal e produzia autoadoração, adoração a si mesmo.
Ele dizia conhecer Deus, dava declarações importantes acerca de Deus, pois já havia ouvido falar acerca de Deus, mas não sabia verdadeiramente quem Deus era. Conhecer Deus de ouvir falar é uma coisa, conhecer Deus de relacionamento é outra coisa bem distinta e bem diferente. No entanto, às duras penas, Nabucodonosor aprendeu, conheceu, reconheceu que Deus é o Senhor Altíssimo sobre todas as coisas. E ao que tudo indica, de acordo com o encerramento do capítulo 4, nós temos um homem ímpio, o homem mais poderoso da terra naqueles dias, convertido ao Senhor. O final de sua vida revela que foi um homem convertido ao Senhor. Mas agora nós lemos nas Escrituras a história de um homem que não é, por um lado, é semelhante a de Nabucodonosor, mas por outro lado, muito diferente. Pois também temos diante de nós um homem ímpio, um homem altivo, arrogante, cheio de si, mas cuja história se desenvolve e não mostra o final da vida, que tratava-se de alguém que haveria de se converter ao Senhor. Esse é o personagem citado em Daniel capítulo 5, versículo 1, chamado de Belsazar. Escolheu o seu próprio caminho, escolheu a sua própria maneira de ser, determinou o jeito que ele mesmo iria se governar e dirigir-se conforme achava melhor. Então temos diante de nós, nesse capítulo 5, o registro histórico de um homem que desejou andar a seu próprio modo, do seu próprio jeito, à sua própria maneira. E à luz dessas considerações, eu proponho então que na noite de hoje, à luz de Daniel capítulo 5, estudemos sobre o seguinte tema: seguindo o próprio caminho. Foi o que esse homem resolveu fazer, seguindo o próprio caminho. Queridos, há grandes perigos quando alguém resolve seguir o seu próprio caminho. Perigos gigantes, abismos, perigos escabrosos quando alguém resolve seguir à sua própria maneira o seu próprio caminho. Então nós vamos refletir um pouco nesse tema. Eu quero tentar responder duas perguntas na noite de hoje. A primeira pergunta é a seguinte: qual foi o caminho de Belsazar? E aqui, obviamente, eu estou utilizando a palavra caminho como estilo de vida. Não exatamente um caminho que alguém anda alguns metros, alguns quilômetros, como uma caminhada. Qual foi o caminho que você fez na sua caminhada hoje de manhã? Não, caminho aqui é estilo de vida, é comportamento, é uma filosofia que alguém assume para viver a sua vida sobre a face da terra. O versículo 1, então, afirma que Belsazar era um rei. Documentos históricos descobertos lá no Oriente Médio revelam que, nos tempos passados, existia um homem chamado Belsazar, que era sim um rei, mas era um rei corregente, junto com um outro rei, é o caso aqui de Belsazar. Ele ocupava a posição de rei, mas como um imediato substituto do rei maior. Ele coordenava o reino, ele era rei do reino do Império Babilônico, mas existia um superior a ele, e ele era o seu auxiliar. E o rei superior era de fato o rei oficial, mas esse segundo, que era ele, era o rei também que fazia, que governava, e em comum acordo, em junção ao rei maior, eles governavam todo o império. Então esse é Belsazar. O grande e imenso império babilônico, governado por esses dois reis. Então, muito provavelmente Belsazar já tinha ouvido falar da história desses jovens judeus que foram transportados, pois eles eram filhos de Nabucodonosor. Eles eram geração de Nabucodonosor. Talvez, quem sabe, esses dois reis e o Belsazar, especificamente o personagem do capítulo 5, tenha visto
os 4 jovens, Daniel, seus 3 amigos, pois eles foram trazidos com 13 anos de Judá para a Babilônia, foram instruídos e eles serviam no reino do Império Babilônico. Então, os acontecimentos, como por exemplo, a capacidade que Daniel tinha de adivinhar sonhos, interpretar sonhos. O episódio de que 3 jovens foram jogados dentro de uma fornalha de fogo ardente e esses jovens não foram queimados vivos e um 4º homem os acompanhou como sendo o Deus deles que servia-os e que os protegia. Com certeza Belsazar tinha conhecimento dessas informações. Ele não era um homem alheio a essas coisas. Com certeza Belsazar ouvira que o seu próprio pai, Nabucodonosor, de fato, durante um tempo havia sido expulso do palácio e foi morar como que com animais, comendo comida de animais e o orvalho caindo e molhando a sua cabeça à noite na companhia de animais. É impossível não reconhecer e não admitir a hipótese que Belsazar ouvira falar sobre todas essas coisas. Mas ainda assim Belsazar resolveu trilhar o seu próprio caminho, sem se importar com Deus, sem ter preocupação se a sua vida estava de acordo com a vontade de Deus, sem se dar conta de que a sua vida poderia ser uma vida de afronta à santidade, à soberania de Deus. Você conhece pessoas assim? Pessoas que dizem ter visto ou ouvido sobre Deus. Pessoas que dizem conhecer o poder de Deus. Ah, não, eu conheço o poder de Deus, Ele de fato é soberano. Pessoas que afirmam que sabem quem Deus é, mas ainda assim vivem sua vida como se Deus não existisse. Você conhece pessoas que dizem ter temor de Deus, mas que vivem uma vida totalmente desregrada, à parte, longe, distante, sem comprometimento com Deus? Parece que nós temos um caso desses diante dos nossos olhos. Mas vejam o que Belsazar gostava. Qual foi o caminho adotado por ele? Ele gostava de viver no meio de festa, de bebida, de pompa, de zombaria, de libertinagem, adorando a si mesmo, adorando os seus próprios prazeres, dando satisfação aos prazeres da carne, sem qualquer limites, e dando satisfação a si mesmo, servindo e adorando aos deuses que ele e a sua própria cultura havia criado. É isso que nós olhamos e vemos nesses versículos. O versículo 1 aponta que ele deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. O versículo 2 descreve que Belsazar mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor havia transportado de Jerusalém para a Babilônia, do templo, e que fossem usados nessa grande festa libertina, para neles bebessem o vinho, por ele, por seus grandes, pelas mulheres, pelas concubinas. O versículo 4 registra que enquanto bebiam e se embriagavam com o vinho, utilizando os utensílios do templo de Deus, eles também davam louvores e cultuavam seus deuses, e são descritos aqui, deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de prata, todo tipo de divindade. Não havia limites para o rei Belsazar, nem para seus convidados. Eles estavam alegres, felizes, curtindo a vida, cultuando a si mesmos, seus desejos, zombando de Deus e profanando o nome de Deus. Você conhece alguém assim? Você conhece alguém que zomba de Deus? Você conhece alguém que ignora completamente a Deus? Espero que não seja o caso de nenhum de nós aqui presente na noite de hoje. Pessoas como Belsazar, queridos, vivem ao nosso redor nos dias de hoje. Muitos e muitos. Fazem tudo o que desejam, seguem o seu próprio caminho, não se importam com Deus,
dão a si mesmos os maiores prazeres, curtem a vida do jeito que querem, zombam de Deus e profanam o nome do Senhor. Belsazar parece se assemelhar, e aqui eu coloco entre aspas, em parte com o filho pródigo. Por que em parte? Porque Belsazar é, digamos assim, uma imagem muito próxima e perfeita, digamos, de uma primeira etapa na vida do filho pródigo. O que é que o filho pródigo faz? Ele sai pela vida para viver dissolutamente, desregradamente, sem se importar com ninguém, com nada, e ele se lança completamente para todo tipo de nojo, de prazer possível. Essa a parte que Belsazar se equipara ou se iguala, se nivela lá com a história do filho pródigo. É em parte porque o filho pródigo volta, Belsazar não volta. Há arrependimento no filho pródigo, não há arrependimento em Belsazar. Ao contrário dos 4 adolescentes judeus que resolveram não se contaminar com as delícias do rei Nabucodonosor, Belsazar resolveu firmemente se contaminar sim com o que havia de mais desprezível aos olhos de Deus, zombando de Deus, aproveitando o máximo da vida em intensa pecaminosidade, desfrutando de todos os prazeres da carne, numa vida completamente, totalmente desregrada. Você conhece pessoas assim? Esse foi o caminho de Belsazar. Assim ele desejou andar. Assim ele andou. Apesar de ter conhecimento de Deus, de ter ouvido falar acerca de Deus, pelo menos ter ouvido falar de seu poder e sua majestade, esse foi o caminho de Belsazar. Você conhece pessoas assim? Eu espero sinceramente, meu irmão, minha irmã, você que está aqui na noite de hoje, que você não seja o espelho de alguém como Belsazar, ou que Belsazar não seja o seu espelho. Esse foi o caminho de Belsazar. Seguindo o próprio caminho. Eu disse que eu tinha 2 perguntas. A primeira, qual foi o caminho de Belsazar? Acabamos de responder. A segunda pergunta que eu tenho é qual foi o caminho de Deus? O que é que Deus traçou, então, no seu caminho diante da vida de Belsazar? Deus resolveu confrontar o caminho de Belsazar e julgar seus atos de libertinagem e de pecaminosidade. Deus resolveu ir ao encontro dele, em oposição a ele. O versículo 5 revela que Deus resolveu interromper num ato direto a grande festa de Belsazar. E aqui, irmãos, enquanto eu estava preparando essa mensagem, eu fiquei tentando imaginar a cena. E eu quero convidá-lo para tentar imaginar a cena. Belsazar e seus convidados no auge da festa, no auge da bebedeira, no auge da libertinagem, no auge da cantoria, das danças, do culto aos seus deuses. De repente, no alto, numa parede do palácio, bem visível, aparece do nada uns dedos de uma mão de homem. E esses dedos, lá no alto da parede, escrevia. E todos viram aqueles dedos como que mão de homem escrevendo na parede. O impacto não poderia ser outro, a não ser a mudança do semblante do rei. O versículo 6 registra que os pensamentos de Belsazar ficaram completamente turbados. As juntas de seus lombos se relaxaram. Ele ficou amedrontado, mole, extasiado. Os seus joelhos começaram a bater um no outro de medo, de apavoramento de ver aquela cena.
A festa foi imediatamente interrompida, os sons da cantoria, as danças, a bebedeira, tudo que estava rolando se interrompe. A alegria desenfreada e libertina foi transformada num clima de tensão, de apavoramento, um sentimento de medo que tomou conta de todos os presentes, e aquele silêncio absurdo e absoluto tomou conta do ambiente. No final do versículo 9 aponta que todos os presentes, e aqui são identificados os grandes, não é? Descritos no início, as pessoas mais importantes do reino, os seus grandes estavam sobressaltados. Outras traduções para esse termo podem ser: ficaram aterrorizados, apavorados, alarmados. A festa libertina não podia continuar mais, e era urgente que alguém explicasse o que estava acontecendo. O que está acontecendo? O que significa essa escritura? De onde vêm esses dedos? De onde apareceram? O que quer dizer o que está escrito na parede? Então era urgente. Todos os sábios são convocados. E nós já vimos esse filme. Chamam-se todos os sábios. Venham todos. Olha a escritura na parede. Quem me disser o que significa isso aí, eu vou honrar. Eu vou dar bens preciosos. E eu vou nomear como o terceiro no reino. Primeiro era o seu irmão. Segundo era ele. E abaixo dele seria o terceiro e ninguém mais. Alguém me diga o que é que significa. Então entraram todos os sábios do rei. Versículo 8. Mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. O desespero só não foi maior, queridos, porque uma mulher identificada como rainha-mãe apareceu na cena e apresentou a possibilidade de alguém explicar o que estava acontecendo. Esse título, rainha-mãe, era uma mulher reconhecida por sua posição, talvez como a primeira dama do reino, e que se apresenta imediatamente e se lembra da história passada. Ela já havia presenciado isso antes, um tal Daniel, que havia adivinhado e interpretado o sonho de Nabucodonosor, e depois havia interpretado um outro sonho do mesmo rei. Então ela se apresenta, e nos versículos 10 a 12, o texto diz assim: a rainha-mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse: ó rei, vive eternamente, não te turbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante, não há necessidade disso. Talvez você não saiba, ou você não se lembre, mas há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se achou nele luz, inteligência, sabedoria. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, ele constituiu Daniel como chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus, dos feiticeiros, porque nele há um espírito excelente, conhecimento, inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas, solução de casos difíceis, se acham neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, a Daniel, e ele lhe dará a interpretação. Ele resolve isso para vocês. Então o rei não tinha outra alternativa. O rei manda chamar Daniel. E lá vem Daniel. E quando Daniel chega, ele explica o que acontece, o que aconteceu. E Daniel então relata para o rei Beltesazar um pouco da história anterior. E ele liga a história anterior com a história de Beltesazar. Segundo Daniel, Beltesazar estava em harmonia com Nabucodonosor, em arrogância, altivez, embora conhecesse a história, e que se passou com Nabucodonosor, ainda assim resolveu permanecer à parte de Deus e viver seus próprios caminhos, à sua própria maneira. Então, os versículos 22 a 25, Daniel faz a seguinte declaração: tu, Beltesazar, que és rei, e que és filho de Nabucodonosor, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isto. Vejam que interessante, Daniel trazendo à memória o que Beltesazar conhecia e dizia saber.
Você se levantou contra o Deus dos céus. Foram trazidos os utensílios da casa dele perante vocês. Tu, os teus grandes, as tuas mulheres, tuas concubinas, vocês beberam vinho neles, se embriagaram, deram louvores aos deuses que vocês têm, que são deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira, de pedra. Esses deuses que vocês têm, que vocês servem, deuses não veem, não ouvem, não sabem. Mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a Ele você não glorificou. Esse é o ponto. As pessoas vivem seus caminhos à parte, longe de Deus, não querem saber de Deus, mas nas mãos de Deus, cuja vida de todos sobre a face da terra, a vida de todos está nas mãos desse Deus, e as pessoas não querem glorificar, exaltar, se devotarem, se arrependerem, se dedicarem ao Senhor. A vida sua está nas mãos de Deus, e você está sendo rebelde contra Deus, e você não glorifica a Deus como Deus, mas você vive a sua vida à parte completamente de Deus. Então, da parte de Deus foi enviada aquela mão que traçou esta escritura, que está ali escrito: Mene, Mene, Tekel e Parsim. Belsazar, essa mensagem é para você. O Deus que se assenta no trono traz uma mensagem para você. Querido, será que nós temos noção de como deve ter sido o impacto dessas palavras de Daniel para a vida daquele rei? Porque todos estavam atônitos, todos queriam saber o que estava acontecendo, o que se tratava da escritura. E o rei pergunta a Daniel na frente de todos: você sabe dizer o que é isso? E Daniel diz: eu sei. Então presta bem atenção, rei. Da parte de Deus vem uma mensagem para ti. E Daniel diz qual é a mensagem. E todos ouvem a mensagem. Quero dizer para você na noite de hoje, meu querido irmão, minha querida irmã, a mensagem que Deus, através de Daniel, trouxe na explicação daquela escritura na parede naquele dia, é a mensagem que serviu naquele dia para aquele homem, mas é a mensagem que serve para você hoje, aqui e agora, e que você preste muita atenção no significado dessas palavras. Os nossos caminhos, queridos, são confrontados com os caminhos de Deus. Você se lembra de Jonas? Recusou-se a obedecer a Deus e teve seu caminho interrompido pelo caminho de Deus, que foi ao encontro e contra. Lembra-se de Saulo de Tarso? Teve o seu caminho interrompido pelo caminho de Deus na estrada de Damasco. Ele sai de uma cidade, vai para Damasco com o objetivo de prender cristãos, e Deus vem ao encontro dele. O caminho de Saulo é prender cristãos, e o caminho de Deus é transformar em Saulo num cristão. Contrário. Choque. Você se lembra do rei Herodes? Que teve o seu caminho interrompido pelo caminho de Deus quando cultuava a si mesmo, e uma multidão declarava de Herodes: é voz de um Deus. E diz o texto que no mesmo instante ele morreu comido de vermes, pois se recusou a dar glória a Deus. Quem resolve andar no seu próprio caminho, mais cedo ou mais tarde, vai se chocar com o caminho de Deus. Você entende isso? E quanto ao significado, então, das palavras Mene, Mene, Tekel, Parsim? O sentido literal é Mene, Mene, repetição, contado, contado. Tekel, pesado. Parsim, dividido. Tá, mas o que isso significa? Então, Daniel explica. Mene, versículo 26, significa contado. Rei Belsazar,
contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Isto é, basta. O período do reino que você teve chegou ao fim. Deus está colocando um ponto final na sua vida e no seu reino. Basta. 2 vezes essa palavra mene aparece. Tekel significa pesado. Pesado não porque ele era pesado em termos de tamanho ou de gordura, mas pesado no sentido de que ele foi colocado numa balança e ele foi encontrado em falta, ou seja, Deus havia pesado cada ato de Belsazar, havia tomado nota de cada comportamento daquele rei, dos pecados públicos e ocultos que ele tinha, avaliando como se avalia o peso de um produto numa balança, e o padrão de Deus na vida de Belsazar não foi alcançado, ele estava em falta, ele ficou devendo, não foi aprovado, não passou no teste de Deus, foi absolutamente reprovado. Tekel. E parsim, melhor dizendo, significa dividido. Então, a tua vida e o teu reino hoje chega ao ponto final. Você está em falta com Deus, e o teu reino vai ser dado a outro, e vai ser dividido entre 2 outros reinos. E ele cita, inclusive, o reino dos medos e dos persas. O reino do qual Belsazar era rei haveria de ser tomado por outros reinos. Seria destituído da posição de rei, porque a vida e o reinado dele chegou ao ponto final. Que palavra mais difícil e dura de Deus a Belsazar. De encerramento do seu reino, de reprovação da sua conduta, de ser encontrada em falta, de ter o próprio reino sucumbido, entregue, dividido em 2 partes a outros reinos. E talvez o que mais nos admira de tudo isso, queridos, é que esse Belsazar não demonstra um pingo sequer de arrependimento. Não há qualquer desejo de restauração dele diante de Deus. Não há qualquer reação dele de voltar-se para Deus em tristeza por causa do seu estilo de vida, ao ser confrontado com a sua falta de retidão diante do Senhor. A reação dele simplesmente é a seguinte: se é assim, dê as honras a Daniel, o coloco como 3º no meu reino. Ponto. E então, o versículo 30 diz que naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino dele. Esse foi o caminho de Deus. Contra, em choque, ao caminho de Belsazar. Eu quero crer, meu querido irmão, minha querida irmã, que você não está andando num caminho que vai se chocar de frente, de oposição ao caminho de Deus. Você entende por que essa palavra é para você na noite de hoje? Se tem alguém aqui andando num caminho à parte de Deus, cuidado, que pode ser, quem sabe, ainda na noite de hoje, Deus diga para você: basta. Duas perguntas. Qual foi o caminho de Belsazar? A parte de Deus, longe de Deus, em rebeldia contra Deus. Qual foi o caminho de Deus? De confronto ao caminho de Belsazar, de juízo, de condenação. Isso é o todo que eu gostaria de trazer e apresentar aos irmãos. Mas antes de encerrar, eu quero levantar aqui alguns pontos de reflexão, de questionamento e de aplicação.
Primeiro, nossos caminhos são pesados por Deus, queridos. Como que numa balança, e Deus vai identificando se nós estamos em falta com Ele ou não. Não se iluda. Deus está pesando a sua vida. Você precisa saber disso. Nós lemos no livro de Apocalipse que todos os pecados dos pecadores estão registrados em livros e um dia Deus vai pedir conta. Esse dia de prestação de contas pode estar muito mais perto do que você imagina. Você já se deu conta que o seu caminho pode ser um caminho completamente diferente e contrário ao caminho de Deus? Você já parou para pensar que Deus pesa o seu caminho como pesou o caminho de Belsazar e o encontrou em falta? Segundo, que tipo de sentimento nos domina quando nós sabemos que Deus pesa a nossa vida e identifica se o nosso caminho é ou não conforme o caminho dele? Que tipo de sentimento domina você? E as pessoas podem ter basicamente duas reações, dois sentimentos. Um sentimento de indiferença, como que dizendo, estou nem aí. Exatamente o que Belsazar fez. Vou continuar no meu caminho mesmo, estou nem aí. Quero nem saber, quero curtir a vida. Quero cultuar os meus prazeres. Eu tenho mais é que ser feliz mesmo do meu jeito, e não estou nem aí. Esse é um sentimento. Um outro sentimento é de profunda tristeza, genuíno arrependimento, reconhecendo de que de fato está em falta com Deus. Um é um sentimento de correr de Deus, quero nada com Deus. O outro é o sentimento de correr para Deus e desejar Deus, se prostrar diante de Deus, se arrepender diante de Deus, amar a Deus, de profunda tristeza, genuíno arrependimento pela vida medíocre, ímpia, pecaminosa diante do Senhor. Qual dos dois sentimentos você descreveria para você mesmo? Então eu preciso fazer um desafio para você. O que é que você precisa fazer? O que é que eu preciso fazer? Nós devemos, irmãos e irmãs, queridos, entregar nossa vida a Cristo, sabendo que nele e por meio dele, Deus nos aceita como pecadores, porque nós somos regenerados, transformados, perdoados. Deus pesa sim os pecadores, os encontra em falta diante dele e os entrega à condenação, sim. Contudo, Deus pode nos pesar, nos avaliar e ver que nós estamos em falta contra ele. E Deus pode nos entregar a condenação por meio de um substituto que ele mesmo providenciou para que nós pudéssemos ser salvos. O que as pessoas precisam fazer para ser condenadas? Nada, elas já estão condenadas, elas já caminham na estrada que leva à porta do inferno. Então Deus providencia o Salvador, Jesus Cristo, que vai à cruz e que morre na cruz e que recebe a condenação em nosso lugar, é um substituto. Então o que você pode fazer? O que é que você vai fazer? Bem, você pode ignorar Deus, você pode dizer para Deus, eu quero continuar vivendo a minha vida mesmo, não estou nem aí para Deus.
Faça como Belsazar. Ou você pode olhar para Deus, confrontar o seu caminho com o caminho de Deus e entender que pela cruz e pela obra realizada por Jesus na cruz do Calvário, o caminho de Deus passa a ser o seu caminho. E por causa de Jesus Cristo, ao invés de Deus condenar você, porque Jesus Cristo já foi condenado no seu lugar, Deus recebe você na presença dele. E em arrependimento, em confissão de pecados, Deus nos abraça. E no dia em que nós chegarmos na glória, ao invés de ouvirmos da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo, apartai-vos de mim, vocês que andaram pelo caminho de vocês, de pecaminosidade desenfreada, Jesus Cristo vai dizer para aqueles que creram nele: vinde benditos de meu Pai, não porque vocês andaram num caminho absolutamente perfeito e santo aos olhos de Deus, mas porque eu morri por vocês e paguei pelos pecados de vocês, pela culpa de vocês. Eu fiz o que vocês não podiam e vocês creram e confiaram em mim. Vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado para vocês desde antes da fundação do mundo. Então o que é que você vai fazer? Existem dois caminhos. O caminho que conduz à perdição e o caminho que conduz à salvação. O que é que o pecador precisa fazer para ir para a perdição? Nada. Ele já está nesse caminho. Ele já nasce nesse caminho. E naturalmente ele vive nesse caminho. O que é que ele pode fazer para passar do caminho da perdição para o caminho da salvação? O que é que ele pode fazer? Nada. Ele não consegue fazer nada. Ele não tem habilidade para fazer alguma coisa. Então o que é que ele precisa? Ele precisa que um substituto faça por ele. Quem é o seu substituto? Jesus Cristo. Ele vai ser condenado por seu substituto. Ele vai pagar pelos seus pecados na pessoa do seu substituto. Ele vai ser pesado com uma balança, vai ser encontrado em falta? Sim. E como é que Deus vai puni-lo? No seu substituto. Porque Cristo é o Salvador. Cristo é o Redentor. Cristo é o Filho de Deus que por nós morreu e ressuscitou. Diante dessas verdades, qual é o seu caminho? Você vai dizer para Deus o quê? Estou nem aí. Ou você vai se prostrar diante de Deus? Se entregar a Jesus? Confessá-lo como seu Senhor e seu Salvador? E assumir o compromisso de andar com Ele. O que é que você vai fazer? Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém, queridos. Curva sua cabeça e oremos ao Senhor. Obrigado a Deus porque se for depender do nosso próprio caminho, nós nunca chegaremos à eternidade e ao céu com o Senhor. Mas pela Tua graça, é bondade do Senhor, é a Tua graça, é ela que nos restaura, é a Tua graça que nos cura, é por Tua graça que experimentamos perdão, é por Tua graça que nós experimentamos tudo que o Senhor tem de bom preparado para nós. Não é porque nós merecemos, mas é por Tua graça. Em nome de Jesus, Pai querido, que a mensagem dessa noite provoque grande perturbação no nosso coração, quando
ou da mesma forma que produziu grande perturbação na vida de Belsazar. Mas que essa perturbação, ó Deus, nos leve a caminhos totalmente diferentes e distintos do que foi o caminho de Belsazar. De acordo com o registro bíblico, ele morreu naquela noite com um coração duro, um coração de pedra, sem arrependimento, insensível à tua voz, sem voltar-se para o Senhor, sem ter experimentado o perdão de seus pecados. Que não seja assim conosco e com nenhuma dessas pessoas que estão aqui na noite de hoje, Deus. Ao contrário, que o nosso caminho seja o caminho de arrependimento, o caminho de voltarmos para o Senhor, o caminho de andarmos com o Senhor, o caminho de experimentar o perdão que através de Cristo, por sua obra na cruz, Ele propiciou para nós, por sua graça. Ajuda-nos, ó Deus, a firmarmos nos teus caminhos, somente. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Pai.